Capítulo 7, que comprova mais uma vez a inutilidade dos passaportes em matéria policial. O agente de polícia voltou a descer ao cais e dirigiu-se rapidamente para o escritório do cônsul. No mesmo instante, e por seu pedido de urgência, foi levado a este funcionário. Senhor cônsul, disse ele sem outro preâmbulo, tenho boas razões para acreditar que o nosso homem está no Mongólia. E Fix contou o que se passara entre o criado e ele a propósito do passaporte. Bem, Mr. Fix, respondeu o cônsul, não me incomoda ver a cara deste pilantra, mas talvez não se apresente em meu escritório, se é quem supõe ser. O ladrão não gosta de deixar vestígios da sua passagem, e depois, a formalidade dos passaportes não é mais obrigatória. Senhor cônsul, respondeu o agente, se for um homem esperto, como é de se imaginar, virá. Visar seu passaporte? Sim. Os passaportes só servem para estorvar as pessoas de bem e para facilitar a fuga dos salafrários. Afirmo-lhe que o dele estará em ordem, mas espero que o senhor não o visará. E por que não, se o passaporte estiver em ordem? Respondeu o cônsul. Não tenho direito de recusar meu visto. Entretanto, senhor cônsul, é preciso que eu retenha aqui este homem até receber de Londres um mandato de prisão. Ah, isso, senhor Fix, é assunto seu, respondeu o cônsul. Mas eu não posso... O cônsul não concluiu a frase. Neste momento, batiam à porta de seu gabinete, e o secretário introduziu 2 estrangeiros, um dos quais era precisamente o criado que falara com o detetive. Eram, com efeito, o patrão e o criado. O patrão apresentou o seu passaporte, pedindo laconicamente ao cônsul que o visasse. Este pegou o passaporte e o leu atentamente, enquanto Fix, num canto do gabinete, observava, ou melhor, devorava o estrangeiro com os olhos. Quando o cônsul acabou sua leitura, "É Phileas Fogg, Esquire?" perguntou. "Sim, senhor", respondeu o gentleman. "E este homem é seu criado?" "Sim, um francês chamado Passepartout." Vem de Londres? Sim. E para onde vai? Para Bombay? Bem, senhor, sabe que esta formalidade do visto é inútil e que já não exigimos a apresentação do passaporte? Sei, senhor, respondeu Phileas Fogg, mas desejo comprovar com a seu visto minha passagem por Suez. Que seja, senhor. E o cônsul, tendo assinado e datado o passaporte, lhe apôs seu sinete. Mr. Fogg pagou os direitos de visto e, depois de ter cumprimentado friamente, saiu, seguido por seu criado. Então? Perguntou o inspetor. Então, respondeu o cônsul, tem cara de um homem inteiramente honesto. É possível, respondeu Fix. Mas não é disso que se trata. Não acha, senhor cônsul, que este fleumático gentleman se parece, feição por feição, com o homem do qual recebi a descrição? Concordo, mas bem sabe, todas as descrições... Manterei a mente aberta, respondeu Fix. O criado parece menos indecifrável que o patrão. Demais, é um francês, não deixará de falar. Até mais, senhor cônsul. Dito isso, o agente saiu e se pôs à procura de Passepartout. Enquanto isso, Mr. Fogg, saindo da casa consular, tinha se dirigido para o cais. Lá, deu algumas ordens ao seu criado. Depois embarcou num batel, voltou para a bordo do Mongólia e entrou em seu camarote. Pegou então a agenda, que tinha as seguintes anotações. Saída de Londres, quarta-feira, 2 de outubro, 8h45 da noite.
Chegada a Paris, quinta-feira, 3 de outubro, 8h40 da manhã. Chegada a Turim, pelo Monte Cenis, sexta-feira, 4 de outubro, 6h35 da manhã. Saída de Turim, sexta-feira, 7h20 da manhã. Chegada a Brindisi, sábado, 5 de outubro, 4 da tarde. Embarque no Mongólia, sábado, 5 da tarde. Chegada a Suez, quarta-feira, 9 de outubro, 11 da manhã. Total das horas gastas até aqui, 152,5 em dias, 6 dias e meio. Mr. Fogg anotou estas datas sobre um roteiro disposto em colunas que indicava, de 2 de outubro a 21 de dezembro, o mês, a data, o dia, as chegadas previstas e as chegadas efetivas a cada ponto principal. Paris, Brindisi, Suez, Bombay, Calcutá, Singapura, Hong Kong, Yokohama, São Francisco, Nova York, Liverpool, Londres e que lhe permitia calcular o ganho obtido ou a perda sofrida em cada trecho do percurso. Este metódico roteiro manteria assim o registro de tudo, e Mr. Fogg ficaria sempre sabendo se estava avançando ou atrasado. Anotou, pois, naquele dia, quarta-feira, 2 de outubro, sua chegada a Suez, que, estando de acordo com o previsto, não constituía para ele nem ganho nem perda. Em seguida, pediu que lhe servissem o almoço na cabina. Quanto à veracidade, nem sequer pensava nisso, sendo dessa raça de ingleses que fazem visitar por seus criados os países que atravessam. Capítulo 8, em que Passepartout fala talvez um pouco mais do que lhe conviria. Fix havia em poucos instantes se reencontrado no cais com Passepartout, que flanava e observava, não se julgando obrigado, ele, a nada ver. E então, meu amigo, disse Fix, abordando o seu passaporte está avisado? Ah, é o senhor, respondeu o francês. Muito obrigado. Estamos perfeitamente em ordem. E vê o país? Sim, mas vamos tão depressa que parece que viajo em sonho. E aí, estamos mesmo em Suez? Em Suez? No Egito? No Egito, perfeitamente. Na África? Sim, na África. Na África, repetiu Passepartout. Não posso acreditar. Imagine, senhor, que imaginava não passar de Paris, e esta famosa capital a revi exatamente das 7h20 da manhã às 8h40, entre as estações do Norte e a estação de Lyon, através dos vidros de um fiacre e de uma chuva torrencial. Que pena! Teria adorado rever o Père Lachaise e o Cirque des Champs-Élysées. Então, estão muito apressados? Perguntou o inspetor de polícia. Eu não, mas meu patrão... A propósito, preciso comprar roupa de baixo e camisas. Partimos sem malas, com uma sacola de viagem apenas. Vou levá-lo a um bazar, onde encontrará tudo o que precisar. Senhor, respondeu Passepartout, é de uma tal amabilidade. E ambos se puseram a caminho. Passepartout conversava o tempo todo. Sobretudo, disse, preciso prestar atenção para não perder o barco. Tem tempo, respondeu Fix. Ainda não é meio-dia. Passepartout puxou seu grande relógio. Meio-dia, disse. Que nada. São 9h52. Seu relógio está atrasado, respondeu Fix. Meu relógio? Um relógio de família que veio de meu bisavô. Não varia 5 minutos por ano. É um verdadeiro cronômetro. Já sei o que é, respondeu Fix. Você olhou a hora de Londres, que está quase 2 horas atrasada em relação à de Suez. Tem de acertar seu relógio
pela hora local de cada país. Eu tocar no meu relógio, exclamou Passepartout. Jamais. Então ele não estará mais de acordo com o Sol. Tanto pior para o Sol, senhor. Ele é que está errado. E o valente moço tornou a meter o relógio na algibeira do colete com um gesto desafiador. Alguns instantes depois, Fix dizia: Então deixaram Londres precipitadamente? Creio que sim. Quarta-feira passada, às 8 da noite, contra todos os seus hábitos, Mr. Fogg voltou de seu clube, e 3/4 de hora depois tínhamos partido. Mas para onde vai seu patrão? Sempre em frente. Ele faz a volta ao mundo. A volta ao mundo? Exclamou Fix. Sim, em 80 dias. Uma aposta, diz ele, mas cá entre nós, não acredito. Seria não ter senso comum. Há alguma coisa a mais. Ah, é um excêntrico, este Mr. Fogg. Creio que sim. É rico, então? Evidentemente, e carrega uma bela soma com ele, em banknotes novinhas em folha. E não poupa dinheiro pelo caminho. Veja, prometeu uma gratificação magnífica ao maquinista do Mongólia, se chegarmos a Bombay com um bom avanço. E conhece há muito tempo seu patrão? Eu? Respondeu Passepartout. Eu entrei para o seu serviço no mesmo dia de nossa partida. É fácil imaginar o efeito que estas respostas deveriam produzir sobre o espírito já superexcitado do inspetor de polícia. A partida precipitada de Londres, pouco tempo após o roubo, a grande quantia que levava, a pressa em chegar a países longínquos, o pretexto de uma aposta excêntrica, tudo confirmava e deveria confirmar Fix nas suas ideias. Fez o francês falar ainda mais e obteve a certeza de que o moço não conhecia absolutamente seu patrão, que este vivia isolado em Londres, que o consideravam rico, sem que se soubesse a origem da sua fortuna, que era um homem impenetrável, e etc. Mas, ao mesmo tempo, Fix pôde ter por certo que Phileas Fogg não desembarcaria em Suez e que iria realmente para Bombay. Bombay é longe? Perguntou Passepartout. Bem longe, respondeu o agente. Vai precisar passar ainda uns 10 dias no mar. E onde fica Bombay? Na Índia. Na Ásia? Naturalmente. Diabos! É que eu ia lhe dizer... uma coisa que me encafifa é meu bico. Que bico? O meu bico de gás, que esqueci de apagar e que está aceso por minha conta. Ora, calculei que me saía a 2 shillings a cada 24 horas. Exatamente 7 pence a mais do que eu ganho. E bem deve compreender que por pouco que a viagem se prolongue. Teria Fix compreendido a história do gás? É pouco provável. Ele já não escutava e tomara uma decisão. O francês e ele tinham chegado ao bazar. Fix deixou seu companheiro fazendo as compras, recomendou-lhe que não perdesse a partida do Mongólia e voltou apressado para o escritório do agente consular. Fix, agora que a sua convicção estava formada, recuperara todo o seu sangue frio. Senhor, disse ao cônsul, já não tenho nenhuma dúvida. Tenho meu homem. Ele se faz passar por um excêntrico que quer fazer a volta ao mundo em 80 dias. Então é um espertalhão, respondeu o cônsul, e conta voltar a Londres, depois de ter despistado todas as polícias de 2 continentes. Isto é o que haveremos de ver, respondeu Fix. Mas não se engana? Perguntou-lhe mais uma vez o cônsul. Não me engano, não, senhor. Então, por que é que esse ladrão teve interesse em fazer constatar por um visto sua passagem por Suez? Por quê? Não sei não, senhor cônsul, respondeu o detetive. Mas, ouça-me,
e, em poucas palavras, relatou os pontos principais da sua conversa com o criado do dito Fug. Com efeito, disse o cônsul, todas as presunções são contra esse homem. E o que vai fazer? Expedir um despacho para Londres com o pedido insistente de que me mandem um mandato de prisão para Bombay, embarcar no Mongólia, vigiar o meu ladrão até as Índias e ali, naquela terra inglesa, chegar-me a ele polidamente, meu mandado de prisão na mão e a mão sobre o seu ombro. Estas palavras pronunciadas friamente, o agente despediu-se do cônsul e dirigiu-se à agência telegráfica. Dali, enviou ao diretor da Polícia Metropolitana o despacho que já conhecemos. Um quarto de horas depois, Fix, com sua pequena bagagem na mão, bem munida de dinheiro, aliás, embarcava a bordo do Mongólia, e logo o rápido Paquetê corria a todo vapor sobre as águas do Mar Vermelho. Capítulo 9, em que o Mar Vermelho e o Mar das Índias se mostram propícios aos desígnios de Phileas Fogg. A distância entre Suez e Aden é exatamente de 310 milhas, e o regulamento da companhia concede aos seus paquetês um prazo de 138 horas para percorrer. O Mongólia, cujos fogos estavam ativamente atiçados, andava de modo a antecipar a chegada regulamentar. A maioria dos passageiros embarcados em Bridge tinham quase todos a Índia por destino. Uns dirigiam-se a Bombay, outros a Calcutá, mas via em Bombay, porque desde que uma linha férrea atravessa em toda a sua largura a Península Indiana, não é mais necessário dobrar a ponte de Ceilão. Entre estes passageiros do Mongólia, contavam-se diversos funcionários civis e oficiais de todas as graduações. Destes, uns pertenciam ao exército britânico propriamente dito, outros comandavam as tropas indígenas dos cipaios, todos bem pagos, mesmo atualmente quando o governo assumira os direitos e os encargos da antiga Companhia das Índias. Subtenentes a 7.000 francos, brigadeiros a 60.000 e generais a 100.000. O pagamento dos funcionários civis é ainda mais elevado. Os simples assistentes, no primeiro grau da hierarquia, recebem 12.000 francos, os juízes 60.000, os presidentes de corte 250.000, os governadores 300.000 e o governador-geral mais de 600.000 francos. Vivia-se, portanto, bem a bordo do Mongólia, nesta sociedade de funcionários, aos quais se misturavam alguns jovens ingleses que, com o seu milhão no bolso, iam fundar ao longe estabelecimentos comerciais. O purser, o homem de confiança da companhia, o igual do capitão do navio, fazia as coisas suntuosamente. No café da manhã, no almoço das 2, no lanche das 5:30 e no jantar das 8, as mesas vergavam sob os pratos de carne fresca e das iguarias fornecidas pela despensa do Paquetê. As passageiras, havia algumas, mudavam de toilette 2 vezes por dia. Tocava-se música, dançava-se até quando o mar o permitia. Mas o Mar Vermelho é muito caprichoso e frequentemente mau, como todos os golfos estreitos e compridos. Quando o vento soprava, quer da costa da Ásia, quer da costa da África, o Mongólia, longa fuselagem a hélice, pego pelo vento nas laterais, balançava de um modo apavorante. Então, as damas desapareciam, os pianos se calavam, cantos e danças cessavam ao mesmo tempo. E, contudo, apesar do vendaval, apesar da vaga, o Paquetê, impelido por sua máquina poderosa, corria célere em direção ao estreito de Bab el-Mandeb. Que fazia Phileas Fogg durante este tempo? Poderiam julgar que, sempre inquieto e ansioso,
se preocupava com as mudanças de vento prejudiciais ao andamento do navio, com o embate desordenado das ondas que poderiam ocasionar um acidente à máquina, enfim, com todas as avarias possíveis que, obrigando Mongólia a atracar em algum porto, comprometessem sua viagem? Que nada. Ou pelo menos, se este gentleman pensava em tais eventualidades, nem deixava transparecer. Era sempre o homem impassível, o membro imperturbável do Reform Club, a quem nenhum incidente ou acidente poderia surpreender. Não parecia mais emocionado do que os cronômetros do navio. Era raramente visto sobre o convés. Não se importava a mínima em observar este mar vermelho, tão fecundo em recordações, teatro das primeiras cenas históricas da humanidade. Não via reconhecer as curiosas cidades semeadas em suas bordas, e das quais a pitoresca silhueta se descortinava algumas vezes no horizonte. Nem sequer sonhava com os perigos deste golfo arábico, do qual os antigos Estrabão, Arrien, Artemidoro, Edrise sempre falaram com um assombro, e no qual os navegadores não se aventuravam jamais em outros tempos, sem antes ter consagrado sua viagem por sacrifícios propiciatórios. O que fazia, pois, este excêntrico, aprisionado no Mongólia? Em primeiro lugar, fazia suas 4 refeições diárias, sem que nunca o balanço ou a arfagem pudessem desarranjar uma máquina tão maravilhosamente organizada. Depois, jogava whist. Sim, ele tinha encontrado parceiros, tão ardorosos quanto ele, um coletor de impostos que se dirigia ao seu posto em Goa, um ministro, o reverendo Decimus Smith, e regressava a Bombay, e um general de brigada do exército inglês, que retornava ao seu corpo em Benares. Estes 3 passageiros tinham pelo whist a mesma paixão que Mr. Fogg e jogavam por horas inteiras, não menos silenciosamente do que ele. Quanto a Passepartout, o mal do mar não tinha nenhum efeito sobre ele. Ocupava uma cabina de frente e comia, ele também, conscienciosamente. É preciso dizer que, decididamente, a viagem, feita em tais condições, não lhe desagradava. Tirava partido dela. Bem nutrido, bem alojado, via países e ademais afirmava a si próprio que toda esta fantasia acabaria em Bombay. No dia seguinte ao da partida de Suez, em 10 de outubro, não foi sem certo prazer que reencontrou sobre a coberta o obsequioso personagem a quem tinha dirigido ao desembarcar no Egito. Não me engano, disse, abordando-o com seu mais amável sorriso. Não foi o senhor quem tão generosamente me serviu de guia em Suez? Realmente, respondeu o detetive. Reconheço. É o criado daquele inglês extravagante. Precisamente, senhor. Fix. Meu nome é Fix. Senhor Fix, respondeu Passepartout. Encantado em reencontrá-lo a bordo. E para onde vai? Mas, como você, para Bombay. Ótimo! Já fez esta viagem antes? Diversas vezes, respondeu Fix. Sou um agente da Companhia Peninsular. Então conhece a Índia? Mas é claro, respondeu Fix, que não queria adiantar-se muito. E é curiosa esta Índia? Muito curiosa. Mesquitas, minaretes, templos, faquires, pagodes, tigres, serpentes, bailarinas. Espero que tenha tempo para visitar o país. Espero que sim, senhor. Senhor Fix. Bem compreende que não é permitido a um homem são de espírito
passar a vida saltando de um paquetê para uma estrada de ferro, e de uma estrada de ferro para um paquetê, sob pretexto de fazer a volta ao mundo em 80 dias. Não, toda essa ginástica cessará em Bombay, nem duvide disso. E Mr. Fug, passa bem? Perguntou Fix com o tom de voz mais natural do mundo. Muito bem, senhor. Fix, muito bem. Eu também, a propósito, como um ogro que tivesse jejuado. É o ar do mar. E o seu patrão, não o vejo nunca no convés? Jamais, ele não é curioso. Sabe, senhor Passepartout, esta pretensa viagem em 80 dias bem que poderia ocultar uma missão secreta. Uma missão diplomática, por exemplo. Palavra, senhor Fix. Não sei de nada, juro. E, na verdade, não daria meia coroa para saber. Desde este reencontro, Passepartout e Fix conversaram muitas vezes. Um inspetor de polícia tinha interesse em ficar íntimo do criado do Sr. Fug. Poderia lhe ser útil. Por isso, oferecia-lhe com frequência, no bar-room do Mongólia, alguns copos de uísque ou da Paliali, que o bom moço aceitava sem cerimônia e que até retribuía para não ficar para trás. Achava, pois, este Sr. Fix um gentleman muito simpático. Enquanto isso, o paquetê avançava rapidamente. Avistaram Mocha. Às 13 horas, avistaram Mocha, que apareceu com seu cinturão de muralhas em ruínas, por sobre os quais se destacavam algumas tamareiras verdejantes. Ao longe, nas montanhas, estendiam-se vastos campos de cafezais. Passepartout ficou entusiasmado ao contemplar esta cidade célebre e até achou que, com estes muros circulares e um forte desmantelado em formato de ança, parecia uma enorme meia-taça. Durante a noite seguinte, o Mongólia franqueou o estreito de Bab el-Mandeb, cujo nome árabe significa Porta das Lágrimas, e no dia seguinte, 14, fazia escala em Steamer Point, a noroeste da enseada de Aden. Era aí que ele deveria refazer suas provisões de combustível. É questão séria e importante a alimentação da fornalha dos paquetês a tais distâncias dos centros de produção. Só para a Companhia Peninsular é uma despesa anual que monta a 800 mil libras, 20 milhões de francos. Foi preciso, com efeito, estabelecer depósitos em diversos portos e nestes mares longínquos o carvão sai por 80 francos a tonelada. O Mongólia tinha ainda 650 milhas pela frente antes de chegar a Bombay, e deveria demorar-se 4 horas em Steamer Point para encher seus paióis. Mas esta demora não poderia de modo algum prejudicar o programa de Phileas Fogg. Estava prevista. Além disso, o Mongólia, em vez de chegar a Aden dia 15 de outubro, somente pela manhã, entrou ali no dia 14, à noite. Era um ganho de 15 horas. Mr. Fogg e seu criado desceram à terra. O gentleman queria avistar seu passaporte. Fix seguiu-o sem ser notado. Preenchida a formalidade do visto, Phileas Fogg voltou ao navio para recomeçar sua partida interrompida. Passepartout, flanou segundo seu costume, por entre essa população de somalins, banianos, parsis, judeus, árabes, europeus, que compunham os 25 mil habitantes de Aden. Admirou as fortificações que fazem dessa cidade o Gibraltar do Mar das Índias e as magníficas cisternas, nas quais ainda trabalhavam os engenheiros ingleses, 2000 anos depois dos engenheiros do rei Salomão. Muito curioso, dizia consigo Passepartout, voltando para bordo.
Estou percebendo que não é inútil viajar, se quisermos ver coisas novas. Às 6 horas da tarde, o Mongólia revolvia com as pás de sua hélice as águas da enseada de Aden e pouco depois corria sobre o Mar das Índias. Concedia-se-lhe 68 horas para fazer o trajeto entre Aden e Bombém. Além disso, o mar Indiano lhe foi favorável. O vento conservava-se no noroeste. As velas vieram em auxílio do vapor. O navio, melhor apoiado, balançou menos. As passageiras com toaletes frescas reapareceram sobre a coberta. Sobre o coberta. Os cantos e as danças recomeçaram. A viagem realizou-se, portanto, nas melhores condições. Passepartout estava encantado com o amável companheiro que o acaso lhe tinha procurado na pessoa de Fix. No domingo, 20 de outubro, por volta do meio-dia, avistou-se a costa indiana. 2 horas depois, o piloto subia a bordo do Mongólia. No horizonte, um segundo plano de colinas perfilava-se harmoniosamente sobre o fundo do céu. Logo, os renques de palmeiras que ocultavam a cidade destacaram-se vivamente. O Paquetê penetrou nesta enseada formada pelas ilhas Salsity, Colaba, Elefanta, Butcher, e às 4 horas e meia acostava no cais de Bombém. Phileas Fogg acabava então a sua 33ª partida do dia, e seu parceiro e ele, graças a uma manobra audaciosa, tendo feito as 13 vasas, terminaram esta bela travessia com um grande slam admirável. O Mongólia só deveria chegar em 22 de outubro a Bombém. Ora, chegava dia 20, um ganho de 2 dias, que Phileas Fogg anotou metodicamente em seu roteiro nas colunas dos lucros.